Vamos orar ao Senhor. Pai querido, quão bom é te servir, quão bom é andar nesta segurança eterna, neste pacto, Senhor. Quão bom é andar diante de Ti em verdade, em sinceridade, de coração, em temor. Nós queremos lhe agradecer pelo privilégio que temos de estarmos sempre ao redor da verdade, a palavra, cultivando-a, Senhor, e assim crescendo na fé. Amém. E esperamos que quando tudo aqui terminar, Tu possas nos receber em Tua casa. Amém. Abençoa-nos, Senhor, nesta manhã. E me ajude, Senhor, a explicar as coisas de uma maneira simples, clara, direta, mas que o Senhor abra o entendimento de cada um e que assim cada coisa vai se acomodando corretamente em nossa fé, em nosso conhecimento. Eu peço abençoar todos que aqui se encontram, como também nossos irmãos ali da internet, que nesse momento faz o seu culto em casa. Amém. Que o Senhor possa estar com eles e abençoá-los também. Em nome de Jesus, amém. Vamos abrir nossas Bíblias em duas partes. Joel, capítulo 2 e Apocalipse, capítulo 10. Do verso 28 ao 30, Joel 2. E há de ser, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios do céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. Agora em Apocalipse, capítulo 10. Então, nós acabamos de ler uma promessa por Joel que Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne. E depois disto, quer dizer, depois de vir sobre toda a carne, Deus disse que agora Ele derramaria do seu espírito sobre seus servos e servas. E, na verdade, e profetizarão. Apocalipse 10, 11. E ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Podeis assentar? O apóstolo João é um tipo da noiva. Ele recebeu a revelação, os mistérios, e depois lhe foi dito para ele comer o livrinho, que seria amargo no seu ventre e doce na sua boca. E depois que assim ele fez, convém que profetizes, quer dizer, a igreja. Profetizar é justamente falar aquilo, não por você, é você seu canal pelo qual Deus se expressa. Por isso vemos os velhos profetas, eles sempre diziam, assim diz o Senhor. Não é assim diz a minha emoção, não é assim eu digo, assim diz o Senhor.
Eu quero dar um título para nosso assunto esta manhã e quero procurar ser o mais breve possível. No que é que nós cremos? Repetindo, no que é que nós cremos? Você tem que ter, cada crente tem que ter a base. Se eu lhe pergunto, aonde você mora? Você vai dizer, eu moro na rua tal, bairro tal, cidade tal, estado tal, país tal. É ali a tua casa e ali onde eu te encontro? É. É a mesma coisa. No que é que nós cremos? Nós temos que ter a indicação, como disse Paulo, para responder para aqueles a razão da nossa fé. Então, no que devemos crer, temos que ter uma definição. Eu sei que vocês têm crido naquilo que vos passamos, e eu tenho procurado perante Deus ser sincero para vos trazer aquilo que o profeta falou. Entende? Não isolando, mas dentro de um contexto, para que vocês peguem todo o assunto, porque você pode fazer a mensagem falar o que ela quer, aquilo que você quer que ela fale. Como disse o profeta, você pode fazer a Bíblia falar o que você quer que ela fale. Mas se tomarmos o contexto daquele assunto, então aqui aborda um tanto desse assunto, ali outro, e você vai ajuntando até que você tenha o quadro completo, é igual um quebra-cabeça, você tem que ajuntar as peças. Agora, se eu pegar uma peça só, por exemplo, do ser humano, ali está uma peça, mostra um pedaço da orelha. Eu sei que aquilo é parte do corpo, mas não é todo o corpo. Eu não posso fazer uma autopista, uma doutrina, um caminho e dizer isso é isso. Aquilo faz parte, não é o todo, tudo, faz parte da palavra. Então, no que é que devemos crer? É no contexto, quer dizer, sobre tudo aquilo. Por isso, pastor, ele deve simplesmente fazer o levantamento daquilo que ele vai falar. Ele gasta tempo, ele gasta horas, ele gasta muito tempo. Não é uma questão, vocês talvez pensem, chega ali, já sabe, pega e fala. Não. Isso custa muita leitura, isso custa muita pesquisa, isto custa orações, entende? E eu acho que isso é uma responsabilidade pastoral, para que quando chegar, dizer à igreja, vocês podem pisar aqui, é seguro. Amém? Agora, não aventurar e jogar ideias próprias e pensamentos próprios. Então, amados, vamos olhar dessa forma. Nós temos aqui a mensagem, 3 classes de crente, no que é que nós cremos. E eu vou falar sobre essa dinâmica que estamos esperando, este poder, essa superunção que irá conceder o poder da palavra falada, que é justamente profetize. É ter essa dinâmica, esse poder da palavra falada. Eu não vou citar todas as referências que o irmão Brana fala, entende? Mas eu vou tomar uma ou outra e o mais estarei falando daquilo que já conhecemos com segurança, não é certo? O irmão Brana diz assim, parágrafo 97, você pode anotar se quiser. Esta é a razão que eu creio. Quando esta noiva for chamada fora e eleita e posta no livro da vida,
haverá um som desde o céu. Outra tradução diz um estrondo. Desde o céu, que fará entrar um tal batismo do Espírito Santo nessa noiva, que a tirará da terra em uma graça de rapto. Deus prometeu. Então, é nisto que cremos, é nisto que eu creio. E é nisto que você também crê. Então, simplesmente vamos dar mais brilho a este ponto que nós já cremos. Então, o que é que diz o profeta? Eu creio que quando essa igreja eleita, entende? Chamada, predestinada, entende? Quer dizer, quando ela se colocar na posição, haverá um estrondo dos céus que trará um batismo do Espírito Santo a tal ponto que a tirará da terra em uma graça de rapto. Ou em uma fé de rapto, que é a mesma coisa, né? Então isso é o que nós cremos. Eu creio perfeitamente no que diz o profeta, ele não diz isso aqui. Ele diz isto em muitas outras literaturas, pregações. Ele sempre falou a mesma coisa em todo o seu ministério. Por quê? Se você olha para o Pentecoste, você vê que a igreja começou a sua caminhada justamente debaixo daquela superunção, a presença de Deus, de tal forma, da mesma maneira, ela tem que ir. Entende? O Espírito de Deus trazendo esta superunção sobre a sua igreja. Agora eu quero terminar aqui esse parágrafo. A gente vai sair um pouco do assunto, né? Mas é muito bom. Não me preocupa quanto à ciência e quantos astronautas eles alistem e tudo mais, e quantos milhões de milhas possam ver. Eu não me preocupo com nada disso. Há um céu e há um Jesus Cristo literal ali. Olha bem. O que é literal? Hein, pastor Daniel? Quer dizer, real. Não é um Jesus imaginário, é um Jesus real. Vivo. Entende? Não é, alguém pode dizer, seu corpo evaporou, não é mais aquele corpo. Gente, isso são blasfêmias. Há um Jesus Cristo literal ali que virá na forma de um corpo para receber a sua igreja para si. Não importa quão velha a história pareça, ainda é a verdade. Deus assim o disse. É isso que os crentes creem. Então, pode surgir outras ideias e aplicações, que não é mais aquele corpo, e agora é o corpo de alguém que querem substituir Jesus, né? Não passa tudo de sofisma, engano diabólico. Entende? Por isso quero substituir a vinda de Cristo, entende? Porque Deus usou o seu mensageiro. Vocês sabem. Então vamos adiante, eu não quero perder tempo com quem vive perdendo tempo, não. Então, é nisto que nós cremos, essa dinâmica. Ainda na mensagem, eu só vou citar mais aqui. Unidos sob um cabeça, parágrafo 79, eu vou ler partes do parágrafo.
Aliás, não está longe o caminho, seremos um. Nosso propósito será um. Como o grande templo, quando eles foram ajuntados, quer dizer, fizeram o templo, as pedras, né? Trouxeram. Não houve barulho de serra ou som de martelo por 40 anos. Deus os está cortando da metodista, batista, presbiteriana, todos os blocos de aparência estranha. Mas num destes dias, olha bem, mas num destes dias, o Espírito Santo virá, e aquela pedra angular rejeitada e o Espírito vão se ajuntar sem nenhum barulho num destes dias. Exatamente. A pedra que foi rejeitada é a principal pedra de esquina. Então vocês já ouviram muito sobre a pedra de coroa. A pedra de coroa é Cristo. Esta pedra de coroa, ela ainda não veio. Porque na hora que ela vier acoplar, é justamente nesta dinâmica, este tremendo batismo, e ela vem acoplar para levar. Entende? É para levar a igreja. Então é isto, irmãos. Eu estou falando de coisas reais, verdadeiras. Não estou falando de aplicações espirituais. Não, estou falando coisas que realmente será assim. E o profeta, e quando isto vier, isto é o que trará aquela grande fé de rapto. Você olha para você, eu olho para mim, parece que a coisa está tão longe, não é? É ou não é? Olhamos de uma maneira geral, parece que a coisa está tão longe, mas não se preocupe. Abraão, ele olhava para ele cada dia que passava, mais velho, e já nem mais podia ser pai. Ele teve Ismael com uma certa idade, mas foi tudo. A pobre da Sara, que é o tipo da igreja, longe de cogitação para ser mãe. Agora, como poderia uma mulher velha com 90 anos ter forças para dar luz, para aguentar uma gestação? Suas veias, por certo, estouraria. Não é isso? Mas o que houve? Nós vemos que para a promessa se cumprir, tanto Abraão como Sara, vamos dizer, aquele casal, eles foram restaurados. O irmão Branham pregou a mensagem, Abraão restaurado, que para ele ela chegar a ter condição de ter filhos, ela foi restaurada. Vocês recordam que houve até o rei do Filisteu, desejou casar, só que, graças a Deus, não perguntou o nome, a idade dela, né? Senão ele ia sair correndo. Então, veja, a igreja às vezes parece velha, enrugada, parece que a coisa vai e vai. Irmãos, tudo o que podemos fazer é permanecer na palavra e procurar crescer. Nesta fé inconsciente, sem olhar, vamos dizer, os fatores naturais. Como disse Josué, nosso Deus pode nos dar terra. Abraão, ele cria, por mais que seu corpo da sua esposa estava morto, mas eles criam. Por isso que Isaac veio como de um corpo morto, alguém que não tinha mais condição. Então veja vocês
que a igreja ela tem que ser renovada. Por isso é que ela será renovada por esse batismo, esse estrondo, essa dinâmica, entende? Que virá sobre ela, entende? E quando vir, isso trará, olha bem, eu vou explicar aqui, vou explicar com minhas palavras. É como diz o irmão Brana, isso não virá de uma maneira bum, sobre todos de uma vez. A mensagem, o profeta diz que isso virá sobre alguém. Quer dizer, tem que começar, quem sabe por um pequenino grupo, por uma família, e a coisa... E dali diz o profeta, isso pé salta para o outro irmão, salta para o outro, salta para o outro, e... Em um instante a coisa se torna mundialmente. O quê? Porque essa dinâmica ela vai fazer isto. Por isso aqueles que consagram e chegam a Deus, por certo, chegarão antes de algum dos demais. Então vejamos, irmãos, que essa dinâmica virá sobre a igreja e ela produzirá o quê? A fé de rapto. A fé de rapto não é conjecturas, não é nova abertura da palavra, nova abertura. Não, a palavra já foi aberta. Entende? Não é com ideias de A, de B, de C, não. Isso será uma realidade. O que Deus vai fazer é ungir a nossa fé. Entende? É ungir. Existe você, todos têm fé em Deus. Mas isto é a fé de Deus em você, não de você para Ele, mas dele em você. Foi aquela fé que fez o paralítico da Porta Formosa pular, andar e caminhar. A fé de Cristo nele. Agora, se não existe esta fé, como que Deus vai poder tomá-la e ungir e trabalhar? Então, e por onde vem a nossa fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Siga ouvindo, siga aplicando, siga alimentando. É por aí que a fé ela vem. Jesus diz que vem por ouvir a palavra de Deus. Então, depois Deus simplesmente a unge, há uma superunção. Então nós vamos, você pode ler a mensagem, porque clamas fala, você verá o profeta falando isto, mas eu vou tomar a mensagem, o sinal, traduzida pelos crentes da Bíblia. O profeta diz assim: eu estou buscando a hora de uma manifestação do Espírito de Deus nestes últimos dias em que estamos vivendo agora. Por outro surgimento do Espírito Santo na igreja para uma fé de rapto. Pouco antes que ele venha. Pouco antes que ele venha. Isto era o que o profeta cria e pregou e nos ensinou. E é nisto que eu e você cremos também. Amém. Olha bem. E tudo está disposto em ordem para isto. E eu creio que estamos agora no tempo em que a palavra deveria ter preeminência. Eu creio que é tempo de deixar de lado os nossos credos e nossos pensamentos e voltar para a palavra. Então, aqui está o profeta dizendo, eu creio. Na mensagem ainda falando dessa fé de rapto, que é justamente com essa dinâmica irá trazer, irá ungir nossa fé,
Porque nós precisamos ter fé. Nem temos fé suficiente mal para a cura divina. Veja, e nós precisamos de uma fé muitas vezes mais para sermos transformados, para sermos mudados. Mas não se preocupe, Deus fará o que está para ser feito. Você simplesmente permaneça crescendo na graça e servindo a Deus o de melhor que você possa dar a Ele, dê. Mensagem sobre Israel em Cádiz Barneia. Parágrafo 29. Quando eu penso nisto, eu começo a lembrar que o mesmo Deus que fez o pacto e que estava com o povo no Egito, certamente que mesmo sob pressão e a indiferença que está na igreja hoje à noite, Ele, pela graça do seu próprio ser, enviará um libertador, com L maiúsculo, não é um homem, esse aqui é o próprio Deus. Estamos tão certos de que haverá um derramamento do Espírito Santo nesses últimos dias, tanto quanto estamos assentados nesta igreja hoje à noite. Haverá este derramamento. Aí você une as mensagens, entende? Aí você passa a ver sobre a dinâmica. O que nos importa aqui, nós temos que estar com a mecânica em ordem. Porque se o carro não está em ordem, a mecânica não vai funcionar. A dinâmica é o funcionamento. Mas não se preocupe. Isso é conhecido nas Escrituras como a chuva seródia. E o mensageiro do último dia é o mensageiro da chuva seródia. Quer dizer, a sua mensagem vai chegar até a chuva seródia, ou chamada chuva tardia. Israel, antigamente, vamos dizer, todos os países eram países agrícolas. Não havia indústrias, não, era países agrícolas. Dependiam da chuva, dependia do bom tempo. Então, por isso que os deuses das outras nações, um apontava para a fertilidade, outro para isso, outro para aquilo, entende? Para a colheita e assim por diante. Até ali no Oriente existe a chuva temporã. Ela é chamada a chuva da semeadura. O irmão Branham chamou ela a chuva do conhecimento, semeando o ensinamento. Ela era uma chuva longa, quer dizer, uma chuvinha aquela garoa, aquela chuvinha fraca, que era justamente para dar o crescimento para a semente que estava na terra. Então ela ia tempo. E a chuva seródia, ela era o prolongamento desta chuva de conhecimento. Era chamada a chuva da colheita. Era, como dizemos, era bomba de água. Era muita água. Entende? Só que ela era bem rápida. Vocês estão entendendo? A chuva temporã era longa e rala. Mas a chuva seródia era a continuação dessa temporã. Elas não se separavam. Era uma chuva chamada chuva da colheita. E o irmão Branham chama isso aqui nas mensagens como este derramamento do Espírito Santo antes de Deus colher a sua igreja e levar para a glória. Vocês podem dizer amém? Compreenderam? Então, vamos mais aqui.
Nós temos a mensagem: olhe sempre para Jesus. Que bonita, né? A expressão. Olha o título: olhe sempre para Jesus. Não olhe para outra coisa. Parágrafo 39 em diante. Então, agora, eu vou lhes dizer algo agora que eu ainda não disse. Esta é a coisa que temos procurado por tanto tempo. Por estes muitos anos, 4 ou 5 anos, ou talvez mais, a terceira puxada foi vindicada agora. Eu tenho certeza de que todos vocês sabem o que é isto. Olha bem, a terceira puxada. Do que é que o profeta está nos falando? Eu vou explicar aqui sobre a terceira puxada. Primeiramente, irmãos, vamos voltar lá atrás. Vocês lembram, creio que é na mensagem Véu Adentro, quando o irmão Branham ele vinha de uma campanha e havia quer dizer, os recursos que entrou na campanha, já era a segunda vez ou terceira, que não cobriram os gastos. O tesoureiro lá, o que administrava a campanha, dizia: irmão Branham, nós temos que pedir. O irmão Branham disse: eu não fiz esta promessa a Deus. Quando ele me chamou, eu prometi. Eu pedi para ele que nunca deixasse eu estar rogando por dinheiro. E o dia que eu tivesse que fazer isto, eu simplesmente pararia com essas campanhas. E parou. Aliás, 3 delas não deram os recursos. O irmão Branham vinha com a família, voltando para casa, e ele então passava um estado, ele não, viajando, não dizia, até que numa certa altura, ele falou para a família que ele ia parar com essas viagens. O filho dele, Billy Paul, disse: pai, eu acho que o senhor está errando, o senhor está falhando. O Branham disse: eu não disse que vou parar de pregar, eu vou parar com as campanhas. Eu tenho prometido a Deus, e se o homem não guarda a sua palavra, ele não vale nada. Então, e o irmão Branham disse: eu vou buscar um emprego com tal irmão, e de fato ele procurou um emprego e foi trabalhar para pagar aqueles milhares de dólares que ele devia. Alguém chegava e dizia: irmão Branham, eu vou cobrir tudo. Ele disse: não foi a minha promessa. Irmão Branham, pode, não se preocupe. Não quero. Então, veja a sinceridade do homem. E ele havia se retirado, chorado, ido diante de Deus. E Deus lhe mostrou um sonho. Os ministros pescando em um grande lago. E essa pescaria, então, quando ele chegou ali com a traia de pesca dele, os ministros vieram e disseram: irmão Branham, sabemos que o senhor é um grande pescador. E o anjo veio, instruiu o irmão Branham: você firme bem a isca no anzol. Jogue. E isso vai atrair os pequeninos peixes. Você não deixe eles comerem a isca, puxe. E a aglomeração desses peixinhos vai atrair os peixes médios. E os peixes médios virão. Você não deixe eles comer, puxe. Quer dizer, dá outra puxada. E a aglomeração desses médios vai atrair aqueles grandes peixões. E você esteja pronto para fisgar. E peixe, vocês sabem, representa o crente, o eleito. Mas os ministros chegaram e disseram: nos ensina, irmão Branham, nos ensina. Por isso, e ele disse que ele tentou explicar.
quando ele tentou explicar, e no final das contas ele enrolou a linha dele. Você vê nas mensagens dele, ele sempre explicando como que Deus operava no sinal na mão, como que Deus operava, entende, para o discernimento. Na verdade, não era para ele dar satisfação de nada sobre isto. Mas ele tentou explicar, e o que surgiu? Personificadores, pessoas copiando. Entende? Um já tinha azeite na mão, outro tinha luz no ombro, e olha, a coisa foi desse jeito. Daí o anjo chegou e disse o seguinte: não deixa a sua linha embaraçar. E ele estava com a linha toda enrolada. Vocês conhecem isso aí. Ele disse: a primeira puxada foi quando lhe foi dado, eu te dei, foi dado o sinal na mão, para conhecer as doenças. E você tentou explicar. E veja o que aconteceu. E ele pegou um peixinho, na primeira, quase do tamanho da isca, ainda todo escurinho, feio que doía. Né? Olha, a cura divina é bonito, é isso e aquilo, mas é só cura do corpo. Não é? Pode ver, cadê os milhares que foram curados? Os milhões que viram aqueles sinais? Creram na mensagem? Então é bom, mas não é tudo. Daí o anjo disse: o segundo foi quando lhe foi dado o discernimento para conhecer o segredo dos corações. E você sempre está tentando explicar isto. E daí foi mostrado uma visão, ele com um sapatinho de bebê e uma corda tentando passar pelo furinho, ali onde põe o cadarço. E a voz, e o anjo disse: você não pode ensinar essas coisas a bebês pentecostais. Então ele foi elevado a uma altura mais alta, e ali ele viu uma tenda, e a irmã Brana na frente da tenda, e pessoas entravam naquela tenda doente e saía curado. Olha, irmãos, isso aí teve já coisa, pessoas que até fizeram tenda, e tanta coisa, e fizeram doutrinas, ismo. Mas acontece que toda visão, todo sonho, aquilo são simbólicos. O que é que aquilo aponta? O que é que aquilo aponta? Então veja vocês, na mensagem, os ungidos dos últimos dias, quando o irmão Brana ele conta sobre a espada que caiu na sua mão ali, no cânion Sabino, e uma voz em seu coração disse: esta é a tua terceira puxada. E o profeta diz: terceira puxada, abertura da palavra. O que é que nos pegou? Eu me considero um peixão grande. E bastante pesado ainda, né? E você também. O que nos pegou foi a mensagem. Entende? Foi a palavra. Compreende? E a voz diz para ele: isso não vai ser uma demonstração pública. Pode ver, Deus chama a quem Ele quer. Não é para todos. A revelação não é para quem quer nem quem corre, como diz Paulo, mas para quem Deus chama. Entende? Eu não me preocupo com isto. Essas coisas. Não, irmãos. O próprio irmão Brana, ele não entendia essa visão. Ele pensava que ele tinha que comprar uma tenda, tinha que recorrer ao país. Por isso que ele disse: eu creio que as minhas maiores campanhas estão no futuro. Eu estou, entende? Ora. E ele chegou a comprar uma tenda. Alguém vendeu a tenda dele. Mas não era essa aplicação. A história, o tempo mostra que não é esta aplicação. Então vocês vejam, quando veio a mensagem, ou que seja, o profeta ele ficou 7 dias
em casa, isolado, para receber os selos. Só saía para comer alguma coisa e voltava. Então, veja vocês, é a mensagem. Daí ele diz, a palavra, a terceira puxada, abertura da palavra. A terceira puxada, guarda isto, ela está dividida, ela é em duas etapas. Primeira etapa, abertura da palavra. É os ensinos. É a palavra explicada. Você não vai explicar a mensagem pela Bíblia. Pelo contrário, é a Bíblia, a mensagem que explica a Bíblia. Então, esta é uma puxada espiritual. Mas agora ela tem que haver a outra parte, ela tem que vir com evidências, com acontecimento. Quer dizer, ela tem que vir, vamos dizer, com poder, com a dinâmica. Então você entenda isto, esses dois lados da moeda. Por isso o profeta disse, a terceira puxada foi vindicada agora. Eu tenho certeza que todos vocês sabem o que é isto. Abertura da palavra. Agora recordem, nunca haverá nenhuma personificação daquilo, porque não pode haver. Não pode haver. Agora é na existência. Quando ele diz é na existência, quer dizer, a coisa vai acontecer realmente. Não é só blá, 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 e coisas emotivas e coisas. Não. É realidade. Porque o que existe muito, irmãos, deixa eu explicar. Levanta-se um ismo ali, eles já querem dizer que isso é a terceira puxada. E se emociona isso e é nada. Se fosse, cadê a prova? Cadê a prova? Entende? A prova é em existência, aquilo tem que acontecer. E profetizareis o poder da palavra falada. Vocês estão entendendo? Então, esses ismos que aparecem, eles ficam bem aí fazendo um grande barulho, igual esquilo. Entende? Por um tempo. Depois vê que não passa disso. A coisa murcha, vai murchando. Sempre é assim. Mas você cultive a fé em seu coração. Volte para o Evangelho na sua simplicidade, na sua realidade. Não viva com as suas cabeças nas nuvens, não. Ande com seus pés no chão, firme. Ande na palavra, corretamente na palavra. Não seja crianças, não seja levados por todo vento de ideias de homens. Não, irmãos. Vamos ter maturidade. Amém. É na existência. Eu estou advertindo disto, que em breve, neste tempo, isto acabou de acontecer. Então isto pode não será usado. O que ele está dizendo? Que tinha recentemente acontecido. O que é que ele estava falando? 5 vezes nós sabemos que aconteceu no ministério do profeta o quê? A palavra falada. Aquilo de Marcos 11. Se disserdes a esta montanha, passe daqui para acolá. Porque Jesus havia dito para a figueira, ninguém mais coma fruto de ti, e ela morreu. Jesus estava nos mostrando o valor de nossas palavras. Então, se tiveres fé do grão de uma mostarda, então é isto. É o poder da palavra falada. E quando aconteceu este poder da palavra falada? 5 vezes aconteceu no ministério do irmão Brana. Uma vez, ele pensando em Marcos 11, e o importante, todas elas aconteceram
antes da abertura dos selos. Todas elas aconteceram antes da abertura dos selos. Mas é importante também salientar que a primeira puxada, a cura divina e revelação dos corações, seguiram o ministério do irmão Brana até a morte, até que ele morreu. Entende? Quer dizer, nunca foram desprezados estas coisas. Deus nunca dá uma coisa para desfazer aquilo que ele deu anteriormente. Pelo contrário, aquilo simplesmente vai ser engrandecido. Daí, a primeira coisa, ele pensando em Marcos 11, eu não sei a ordem certa, cronológica dos fatos. Eu não pus aqui. E a voz disse, isto é verdade. O que você está caçando? O esquilo. Então diga, porque ele caçou, não achou nada de esquilo. Daí ele diz, que apareça o esquilo, que ele venha de tal lado, um esquilo de tal cor, faça a volta por lá, por cá, suba e pare ali. Ó. E ele escolheu umas árvores ruins, árvore inclusive uma delas que nem subia esquilo. E lá veio o esquilo e ele atirou e era realidade. E diz que ele esfregou os olhos, o esquilo estava sangrando. Alguém perguntou a Rebeca, o irmão Green perguntou a Rebeca, o que vocês fizeram com aquele esquilo? Nós comemos. A palavra falada criou o esquilo. Entende? Aquela unção veio, fala, e a fé dele foi ungida, apareça ali. Quantos você está caçando? Quantos você quer? O necessário, como que é? O necessário. Ele tinha um limite, né? Outra vez ele estava no Colorado, caçando, e veio uma tempestade, e a voz mandou que ele voltasse, e ela disse, fala para a tempestade que ela vai te obedecer. E ele falou, e viu algo empurrando aquela tempestade de neve para trás, e tudo voltou à normalidade durante 3 dias. Ele pediu durante 3 dias. Outra vez também aconteceu, ele pescando com os irmãos Rude, né? E algo lhe disse, haverá a ressurreição de um pequeno animal. Ele pensou que era a gatinha lá na casa dele. Mas quando o irmão pegou, fisgou um pequeno peixe, guloso, puxou o anzol, saiu tripa, guerras, tudo. E o irmão jogou o peixe ali e disse, esse foi teu último tiro. E aquilo encostou de lado. Mas dali um pouco, diz o irmão Brana, veio como uma super unção. E ele se colocou de pé e disse, peixe, eu te dou a vida. E o peixe se foi. A quarta vez, quando ele estava contando na casa da irmã, dos pais da família Atcher, né? Wright, né? Wright. Atcher Wright, como que é? Wright, sei lá. É uma confusão para mim. Ela estava contando isto e aquela pobre viúva com 2 filhos. Nessa mensagem aqui, ó, olhe sempre para Jesus, ele conta os 5 casos. Como também ele contou na mensagem que ele pregou, chamado Novo Ministério, chamando isso aqui de um novo ministério, esse poder da palavra. Este poder da palavra. A tal ponto que ele disse, se teu irmão está sem teu comer, eu te dou. Está sem braço, eu te dou o teu braço. Não é um show para discutir com denominação, não. Bem, vamos se manter aqui. Então, quando ele falava sobre esses esquilos, como foram criados,
Aquela pobre viúva, ela disse, é verdade, é tudo verdade. O irmão Branham diz que naquela hora veio de novo essa super unção, a tal ponto que as pessoas começaram a gritar, parece que ia estourar a casa. E ele virou para ela e disse, irmã, você falou que agradou a Deus. Peça o que você quiser e te será dado. Ela disse, eu não sei o que pedir, irmão Branham. Ele sugeriu, você é pobre, peça $1 milhão. Se ele não pôr aqui, eu sou um falso. Seus pais estão velhos, peça que ele volte à juventude. Você tem uma irmã aleijada, peça a cura dela. E ela disse, irmão Branham, eu tenho 2 filhos, eu gostaria que eles fossem salvos. E eu te dou. E até hoje eles servem a Deus. Então vocês vejam essa palavra falada agindo. Ainda falta uma vez, né? Foi quando a esposa dele falou umas coisas que não agradou a Deus. Entende? O irmão Branham estava lavando o carro e o José Branham havia aprontado deles lá dentro e a mãe veio atrás e ele veio na frente. Esperto, né? Pai, a mamãe quer me bater. O senhor não deixa ela bater em mim não, tá, pai? O senhor não bate, tá. E ela veio, Billy, você bate nele. Não, eu prometi, Meda, não fazer isso. E ela ficou com raiva, né? Também você nunca para em casa, papapá. E se foi, ele bateu a porta, ele só pensou, coitada dela, ela está cansada, ela tem criado esses filhos, eu só tenho viajado. Mas Deus não viu assim. E ela tinha um pequeno quisto que uma vez ele havia pegado a mão dela para mostrar que ela era uma pessoa sadia, apareceu o quisto. Ele disse, olha, você tem um quisto. E ela disse, não sinto nada, mas ele está aí. Então, a partir daquele momento que ela desrespeitou, aquele quisto começou a crescer. E foi indo, e ela foi sofrendo, e a coisa estava para virar câncer. Daí Deus, voltando ao assunto, Deus ele não viu assim. Por isso, irmãos, é preciso ter cuidado. Porque Deus ouve as coisas. Se falarmos o que é agradável, Deus traga sua presença especial e aquilo que não é agradável. Arão e Miriam ficaram em casa boquejando, falando, porque Moisés havia casado com uma morena, uma etíope. Veja, disse que não é para casar com estrangeiro, ele é mesmo. Né? Deus diz, vem cá os 3. E a Bíblia diz, e Deus ouviu, vem cá os 3. E Deus diz, se tem algum profeta ou isso, eu falo com ele por sonho, por visão, mas com Moisés não é assim, eu falo cara a cara com ele. E Deus diz, vocês não temem a Deus? Miriam saiu leprosa dali, foi preciso a intervenção de Moisés pela irmã dele. Logo depois disso, Arão também morreu. Então é preciso ter cuidado com o que você fala. Porque gera espíritos, olha bem, isso gera espíritos. E é uma coisa que eu sempre aconselhei, e faz tempo que eu não digo isso, mas eu volto a aconselhar. Questão de ministério, você nunca se meta no que não te compete. Não dê palpite. Não dê palpite. Você ora, você é membro, simplesmente ore, peça a Deus, se tem alguma dúvida, venha ao ministro. Mas como diz o irmão Branham, nunca se reúne com intenção de estar falando, julgar, ou isso, aquilo, ainda mais questão ministerial. Porque o diabo vem mesmo e o que nasce dali? Um espírito de rebelião.
Então, foi o que aconteceu com a irmã Brana, aquilo desenvolveu. E quando ela foi ao médico para fazer a operação, Deus veio ao profeta, ele estava orando, o que tu queres? Peça. Antes que o médico toque nela, desapareça. O médico chegou do lado ali, tocou. Vai, irmã Brana, não tem nada aqui, foi do outro lado. Não é? Ela ligou para ele feliz, ele disse, eu já sei. Então, essas 5 vezes aconteceu o poder da palavra falada. Mas isso ali no ministério do irmão Brana era simplesmente uma demonstração para nós, aquilo não era para ele. Era para nós, Deus fazendo através dele, entende? Para nos alertar, mostrar o que haveria de acontecer no futuro. É certo que o irmão Brana cria que isso haveria de acontecer. Por isso ele até disse para a sua igreja o seu novo ministério, porque ele era um homem muito observador e viu que essa era uma categoria muito mais alta. Agora vocês observam as vezes que veio a manifestação disto. Veio para a cura divina, veio para a ressurreição, pequenas coisas, veio para converter aqueles jovens. Quando não era a vontade deles, mas Deus deu para aquela mãe. Então nós vemos a natureza em que isso foi aplicado. Agora o profeta, ele diz que quando vier essa dinâmica, mensagem, novo ministério, ela não vem para corrigir a vida, ela não vem para pôr roupa na irmã, entende? Irmão, não corta o cabelo, irmão, pague o seu dízimo, irmão. Não, ela não vem corrigir. O que corrige hoje é o ensino, é a palavra. Se a pessoa não andar por isso aqui, não vai estar pronta para aquilo ali. Amém. Aí é onde você vê a diferença entre as virgens prudentes para as virgens nécias. Uma ouve e põe em prática e se enche do Espírito Santo. A outra ouve, é uma excelente pessoa, mas não tem maiores preocupações de ter uma vida mais espiritual. E vem o noivo, e ela vai descobrir que o azeite dela era pouco. Dá-nos do vosso azeite, dá-nos. O que diz, vai dirá às prudentes? As prudentes vai dizer, vai comprar. O irmão Brana diz bem assim, vai orar, vai jejuar, vai buscar, vai consagrar. E enquanto elas vêm, o noivo não dá tempo, o noivo chega e se vai. Então, irmãos, vamos seguir lendo aqui. Eu quero ir até o final do nosso assunto. Então isto pode identificar a sua presença em nosso meio. Estou lendo, olhe sempre para Jesus, 40, né? Veio. Mas isto não será usado de uma grande maneira, até que quer dizer, o poder dessa palavra não vai ser usado de grande maneira. Então, de vez em quando você ouve um testemunho, alguém falou, isso aconteceu, entende? De vez em quando há alguma coisinha aqui. É raro. E acontece nos meios justamente quando se há necessidades. Mas ele diz, isso não será usado de grande maneira, até que este concílio comece a apertar. O concílio, a união das igrejas, com apoio do Estado. Olha, irmãos, você diz, aqui está longe. Não, a coisa vem como uma tarrafa. Há países ali fora que você não consegue mais um programa de rádio, se não tem a assinatura dos representantes deste concílio. Eu, na cidade de Pemba, Moçambique, tinha que reunir os pastores
E quem diz que a gente consegue reuni-los individualmente? Mas, graças a Deus, usamos o próprio representante de lá que reuniu todos eles para me dar uma palestra, fazer um seminário. Então, irmãos, ainda é possível, mas que tal? O que é que você crê? Eu não creio em Trindade. Eu creio, mas nunca vão permitir. Entende? E há lugares que irmãos estão sofrendo por causa disso. Agora o Brasil ainda está por aí, mas existem seus representantes e a coisa vai, na hora que a lei apoiar, a coisa vai endurecer mais. Mas diz que o comunismo nunca quis vir para o Brasil não acabar com o comunismo, estragar, né? Relaxar. E quando, então, isso não será usado em grande maneira, até que o concílio, quer dizer, haverá um aperto, não é a tribulação, é o aperto denominacional. E você já viu que sempre tem que apertar para tirar o de melhor? Entende? Sempre tem que, na dificuldade que se tira o de melhor de uma pessoa. E olha o que diz ele, e quando isto acontecer, esse aperto, né? Quando aquilo acontecer, os pentecostais e demais puderam personificar quase todas as coisas que têm sido feitas. Mas quando aquela hora chegar, quando chegar a pressão, então você verá o que você tem visto temporariamente. Quer dizer, vocês viram no ministério do irmão Brana, isso aconteceu. Diga, palavra falada. Ou ouviu algum testemunho ser manifestado na plenitude do seu poder. Quer dizer, essa dinâmica, este poder, esse pleno batismo do Espírito Santo virá de uma tal maneira que será tudo em plenitude, quer dizer, tudo. Não mais um aqui, outro acolá. Não. É tudo. Amém. Sobre a noiva pelo mundo inteiro. Vocês creem? Amém. E ele diz, ele segue dizendo, 41, 42, ele diz que a terceira puxada tem sido identificada, e ele diz, é tão sagrado que não devo dizer muito sobre isto. Como ele me disse no princípio, ele disse, não diga nada sobre isto. Você recorda anos atrás, isto fala por si mesmo. Eu não vou ter que dizer para vocês, irmãos, essa é a terceira puxada. Ela fala por ela mesma. Quando Pedro e João, pela palavra, levantou aquele paralítico ali da Porta Formosa, e o homem saltando e pulando, aquilo falava. Diz a Bíblia que eles não tinham que perguntar, eles não perguntaram nada, porque ali estava o homem saltando e gritando. Quer dizer, ela vai falar, não vou ter que cutucar vocês e dizer, igreja é isso, irmão é aquilo. A terceira puxada em dinâmica, ela fala por ela mesma. Amém? Amém? E ele segue aqui. Eu tentei explicar e cometi um engano, daí ele ponto. Esta será coisa que, na minha opinião, eu não digo que o Senhor me disse isto. Esta será coisa que começará a fé no rapto. Para a partida, vem, e eu devo ficar quieto só por algum tempo. Então, essa dinâmica, em outras mensagens, ele diz, isso trará fé de rapto para a igreja. Agora, temos que
pura, né? Agora, irmãos, você pode pensar que essa dinâmica, ela virá por muito tempo, ano, 2, 3. Não. Ela, se fosse muito tempo, daria lugar, tempo, para as virgens nessa obter azeite. Ela será uma varredura, será rápida, como a chuva seródia. Será... Na mensagem, deixa eu pegar agora esse telefone aqui. Na mensagem, a segunda vinda de Cristo, aliás, deixando escapar a pressão, entende? Deixando escapar a pressão, pregada no ano 62, o irmão Branham, essa mensagem ela não foi traduzida ainda. Nós temos uma outra de outra data. Você vai entregar o mês que vem? Já está traduzida. O profeta diz assim: eu desejo vir aqui por 1 ou 2 semanas e ficar apenas em ensinamento bíblico de profecias e coisas. Veja onde estamos vivendo, amigos. Qual é o problema com as pessoas? Não pode ver que nós estamos no tempo do fim? Está tudo terminado. A próxima coisa, olha a próxima coisa, será uma varredura que agarrará aquele grupinho em mais ou menos um mês. Ela terá ido. Assim que ela for unida, bem, nós estamos no fim. Não há esperança em nenhum lugar. Corra para Cristo, povo. Então, o profeta diz, mais ou menos um mês. Pode ser uma semana, a coisa será rápida. Então surge uma certa doutrina, não mais de 30 dias, não menos de 40, como que é? Não mais de 40, não menos de 30, ou isso, aquilo, para pôr um certo... Não, irmãos. Quer dizer, é tudo que falta, mesmo esse derramamento do Espírito Santo, será uma coisa muito rápida. Aqui, ou ele cai sobre alguém, sobre um grupo, e aquilo vai, num instante, olha, e isso levanta a fé, como diz o irmão Branham, levanta a fé desse, levanta a fé daquele, vai levantar a fé da igreja para o rapto. Vai levantar essa fé. E não mais... Diz o profeta, eu acho que ele até aplicou um tempo grande, 30 dias. Entende? Vamos dizer, isso se espalha. Será nesta hora que o irmão vai ver o outro, entende? Ardendo em fé. Irmão, como eu quero isso, como eu vou obter? As virgens nécias foram tão negligentes, seu cuidado de se encher de Deus, andar mais perto de Deus. Eu quero isso também. O irmão Branham fala isso em várias mensagens. Daí o que o irmão vai dizer? As prudências vai dizer, vai comprar. Quer dizer, daí o profeta disse, vai orar. Vai buscar. Entende? Porque é através disto, irmão, é se aproximar de Deus. Queres o Espírito Santo? Se aproxima de Deus, aproxime-se de Deus. Aqui eu tenho uma mensagem, perguntas e respostas de Gênesis. Ali estão as 5 virgens sábias que tinham azeite em suas lâmpadas.
Fé de rapto. Crendo que todos os sinais, maravilhas, profecias e todas as coisas, e estas 5 que foram cortadas do remanescente, foram levadas, e o resto delas ainda eram virgens. Não estarão perdidas, quer dizer, não vai se perder, mas vai passar a tribulação, né? Mas passarão pelo período da tribulação. Jesus disse, e elas disseram, dai-nos do vosso azeite. Queremos o Espírito Santo agora. Bem, todos sabem que o Espírito Santo, em Zacarias 4, ou São Tiago 5,14, todos sabem que isso representa o Espírito Santo, o azeite, né? Agora elas disseram, essa é a razão que nós ungimos com azeite, porque representa o Espírito Santo, o azeite do Espírito, a Bíblia diz. Agora elas tinham o Espírito Santo e as outras estavam santificadas. 5 estavam santificadas e, além disso, tinha o Espírito Santo. Criam em todos os feitos sobrenaturais e todo o poder de Deus. Tudo que Deus falou, elas tinham, criam e foram raptadas. As 5 prudentes, né? Não quer dizer que é 5 pessoas, não. Mas Jesus dividiu em 2 grupos. Deu o número, não é certo? Só que o número das prudentes é bem menor do que das outras que vão para a tribulação. Entende? Das outras que vão para a tribulação. É o tipo de Enoque, que era 1, e Noé e família passaram pela tribulação, eram 8. Era bem mais. E nós não ganhamos pessoas só para a noiva. Eu acho que nós ganhamos bem mais para a tribulação. Desculpa dizer, porque, queira ou não, elas apoiam a noiva, ajuda, sustenta. São pessoas que vêm pela justificação, santificação, e fica aí, não mergulha mais profundo. Olha bem. E as outras disseram, dai-nos do vosso azeite. E as outras responderam, nós temos somente o suficiente para entrarmos. Ide aos que vendem e comprai-o para vós. Disseram isto e se foram no rapto. E as outras foram e trataram de orar para receber o Espírito Santo. Mas a dispensação gentia havia terminado e se levantou a perseguição. Lá foram elas o quê? Para a grande tribulação. Então eu quero parar aqui. Vocês já viram que é como a porta já se fechou quando aquela dinâmica aconteceu? Porque isso virá sobre o que vai no arrebatamento. Isso virá sobre os eleitos. Se houver alguma concessão, eu não sei, eu não vou dizer, como a irmã Ati pediu a salvação, mas lembre-se vocês, isso virá sobre a noiva eleita, sobre os que vão. É como a porta já se fechou para as que não estavam com azeite suficiente. Porque elas vão buscar e enquanto vão, a coisa acontece. Então, vejamos aqui, irmãos. Ainda temos uns minutos, né? Um pouco. Quando vocês veem o irmão Brana nas suas mensagens, ele diz, eu cavalgarei neste caminho mais uma vez. Fizeram até um folhetim de um cavalo branco. O irmão Brana, quer dizer, ele tem que voltar e andar nessa dinâmica. Irmãos, não é isto. O seu ministério terreno se encerrou, a pessoa dele
se encerrou com a morte. Paulo com a morte, Pedro com a morte. Agora é claro que a pregação segue, a mensagem segue. Deus toma o seu homem, mas nunca toma o seu espírito. Vocês devem entender que o irmão Branham, ele pensava, ele dizia, eu não vou morrer. Ele diz na mensagem ali, olhe sempre para Jesus, que ele não morreria, que ele vai viver, apesar de ter 54 anos, mas ele veria essa dinâmica, mas a esperança dele não chegou a tal, a fé dele não chegou a alcançar. E hoje já estamos, quantos anos além? Um monte, né? Então, nunca você tem que olhar as coisas da Bíblia. Você lembra quando Deus disse para Elias, que fazes aqui, Elias, nessa caverna, aqui no Horebe? Ó Senhor, tens de matar os teus profetas, destruir os teus altares, só eu fiquei e quero me matar. Quer dizer, tira a minha vida, eu não sou melhor do que ninguém, eu estou cansado, estou velho, estou esgotado. Daí Deus disse o quê? Você vá e unja a Eliseu no teu lugar. Eliseu lá de Safate, um lugarejo. E o que mais? E unja a Azael, rei da Síria. E unja a Jeú, rei de Israel. Quer dizer, havia 3 coisas que Elias tinha que fazer. Ungir Eliseu, ungir Azael, rei da Síria, para cumprir os propósitos de Deus, e ungir a Jeú, rei de Israel, para exterminar a casa de Acabe. Desses 3, quantos que Elias realmente, pessoalmente, ele executou? Qual? Eliseu. Encontrou Eliseu ali arando, jogou a capa, deixa eu despedir de meus pais, fez um bom churrasco e foi atrás do profeta. Quantos anos Eliseu viveu ao lado de Elias? Talvez uns 20 anos, não sei. Quanto tempo? Porque ele era um discípulo, ele tinha que aprender. Não foi uma coisa... Não. Mas Elias nunca ungiu Azael. Nesse tempo, na verdade, Azael talvez seria um garotinho pequenino, um menino de nada, ou nem, quem sabe, nem teria nascido. Como que ia ungí-lo? Não havia como. Então isso ficou para Eliseu fazer. Para Eliseu fazer. E para ungir Jeú, que era a terceira coisa, Eliseu mandou um dos seus moços, um jovem profeta, foi lá, chamou Jeú à parte e ungiu ele como rei de Israel, para que ele acabasse com a casa de Acabe e reinasse. Olha bem, se fosse hoje, teríamos que dizer, ora, Elias, se vivêssemos naquele dia, teríamos que dizer, Elias tem que voltar, porque ele não cumpriu todo o ministério dele. Não é? Ele só ungiu Eliseu, falta ungir, agora já tem um tal Azael lá, já tem 15 anos. Já tem 20. E Azael era um jovem. Quando Eliseu foi até a Síria, entende? Azael frequentava o palácio do governo, do rei, era o homem da confiança, e ele olhou para Azael, entende? A Bíblia diz que Eliseu firmou os olhos naquele rapaz, naquele homem, e Eliseu chorou. Chorou.
Daí ele disse: eu sei o que você vai fazer com o povo de Israel. Você vai abrir a madre daquelas que estão grávidas. Você vai destruir. Ele disse: Senhor, como... E Eliseu ungiu. O Azael pegou, matou o velho rei que já estava doente mesmo e ocupou o lugar dele. E mais tarde vemos Eliseu. Então, quando diz eu andarei neste caminho mais uma vez, não quer dizer às vezes a pessoa, é o Espírito, o mesmo Espírito de Deus operando. E hoje o que Deus tem que fazer é através da noiva, é através de mim e de você. O importante é perguntar: foi cumprido o que Deus mandou fazer ou não foi? E não era na mesma linha? Era na mesma linha da mensagem daquele dia. Então, irmãos, vamos deixar o Elias, porque o Elias tinha ido para a glória, né? O nosso profeta, ele faleceu, se foi, mas o Espírito, que é a mensagem, ela segue. E tudo que Deus tem que fazer será através da noiva. E quando acontecer essa dinâmica, diz o profeta, acontecer essa dinâmica, ali está a voz na igreja, vamos dizer, que estará dizendo para os santos que dormem: é hora de levantar. É hora de levantar. Então, irmãos, as Escrituras nos diz sobre as manifestações dos filhos de Deus. Romanos 8, que não só nós gememos, mas a própria natureza está gemendo, está como em dores de parto. O gemer mostra que está numa situação doentia. O que a natureza espera? A manifestação dos filhos de Deus. Porque quando Adão caiu, toda a natureza caiu. Então, ela espera o Senhor dela, que é o homem, retornar à sua posição. Por isso é que virá o milênio, a recuperação, entende? O descanso da terra. Hoje tudo está sendo poluído, tudo devastado. Estão comendo a terra igual uma cupim come a madeira, tirando a força da terra, tira o petróleo, tira esse minério, tira aquele, vai enfraquecendo tudo. Mas vocês sabem, os animais já se foram, olha, então o que a natureza espera? A manifestação dos filhos de Deus. E não só a natureza, nós mesmos que temos o Espírito Santo gememos. Quer dizer, desejamos, queremos. O quê? Ser revestido daquele corpo, entende? Ser revestido daquela dinâmica. Porque nós não viemos para viver eternamente em um corpo que envelhece, doentio, que vive tossindo, ou isso, aquilo, não. Nós queremos ser revestidos da incorruptibilidade, da imortalidade. Irmãos, por isso o arrebatamento não quer dizer só, nós vamos e... Não, isso irá desencadear um monte de acontecimentos. Nunca houve na história um tempo tão importante, tão influente como esse tempo. Entende? Foi importante a primeira vinda, mas agora, irmãos, é muita coisa. O diabo velho vai ter que ser preso. Entende? E assim por diante. Então, a vinda de Cristo irá desencadear muitas coisas, a tribulação, o fim do tempo dos gentios. A pedra de coroa, a pedra vem para esmagar tudo isto. Então, veja vocês, que Deus nos ajude a entender as coisas, a ver as coisas de uma maneira correta. E a maneira correta você tem que andar pelo que disse o profeta. Agora, se você não toma as mensagens,
Você comprove isto que vos falamos lendo as mensagens. Observa. Está aí nas mensagens. Porque existe pessoas que não comprovam, não vê. Quer dizer, nem gosta de ler a mensagem. Então, o pastor chega ali e diz uma coisa qualquer, entende? Lá se vão. Não, você tem que pegue pelas mensagens e não se afaste delas. E se alguma coisa não bate de acordo com ela, não creia. Amém? Ficamos de pé. Pai querido, quando nós olhamos estas coisas, nós não sabemos bem como isso se dará, mas sabemos que vai acontecer. E nossos corações clamam por isso, Pai, por essa dinâmica, por este poder. Quando olhamos o mundo influenciando tão fortemente, e é necessário, e o Senhor é um Deus que gosta dos desafios, o Senhor aceita os desafios. O Senhor usou Elias para desafiar Israel e aquelas religiões pagãs. Pai, o Senhor não foge de um desafio. E hoje, quando o mundo está nessa condição, o Senhor irá responder, tomando o teu povo e capacitando o teu povo e fazendo algo, Senhor, que o mundo não irá perceber, mas o Senhor cumpre as tuas palavras. Pai, é nisso que nós cremos, ó Deus, é nisso que eu creio. Eu peço que o Senhor me ajude a lapidar cada dia mais esta fé, e assim nós vamos seguindo. Eu lembro que quando comecei eu era um jovenzinho, e hoje já sou um velho, Senhor, cabeça branca. As forças se têm ido, mas eu te agradeço. Hoje a minha fé está muito mais forte do que era ali no princípio. Ó Deus, eu tenho ensinado à igreja que este é o caminho. E se alguma coisa eu estiver errado, que o Senhor me ajude, Senhor, a vir aqui e ir colocando cada coisa. Nós queremos a maneira certíssima, vindo da tua parte. Em nome do Senhor Jesus pedimos. Encha-nos do teu Espírito. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que a graça de Deus seja sobre todos vocês que acompanham pela internet. Faça sempre deste momento um momento de reverência, de culto, para que Deus possa te abençoar também. Então, bom dia a todos vocês e à tarde estejamos aqui. Amém.